Boa noite a todos, sejam super bem-vindos de qualquer parte do mundo, nessa noite friazinha aqui em São Paulo, para o nosso estudo da Parashat Shelach, ou Shelach Lecha. Alexander, bem-vindo, obrigado desde já pela disponibilidade e disposição de orientar o nosso estudo hoje. Boa noite a todos. Alexander, a palavra é sua. Agradeço muito o convite do Rabino Daviléu, da presidente Carol, da minha amiga Thais, de todas as pessoas que estão conectadas aqui, o Rabino Roberto Feldman, é, muito gusto, Naim Meod, prazer conhecê-lo virtualmente na nuvem da Neshama. Naim, Para mim é uma alegria. Antes de iniciar, eu queria pedir ao Rabino a possibilidade de nós dedicarmos esse estudo para algumas pessoas que necessitam de refuata nefesh, refuata guf. Então, quem gostaria de dizer algum nome que a gente dedique esse estudo nosso à intenção de cura dessas pessoas, puder abrir o microfone e falar. Tá, eu vou dar o exemplo aqui. Então, eu queria dedicar esse estudo para Moshe Azriel Ben Brandl. Amém. Vou chamar para ele. Fala, Rê, Morarifka Ramiri. Morarífica. Ele foi chamar. posso falar? Pode, JB. Eu queria dedicar esse estudo à minha colega de faculdade de Ciência da Religião e desse mestrado que ela descobriu esses dias um câncer e ela está fazendo tratamento, eu acho ela por aí. Qual o nome dela? Como é o nome dela? Nome? Claudete, Claudete. Claudete. Ele foi chamar para Claudete. Agora sou eu, agora é minha vez. Vai, Carol. Eu vou dedicar esse estudo para todos aqueles que se feriram nesses últimos dias lá em Israel e que eles tenham uma refuah shlema completa de corpo e alma. Ele foi Eu chamar. acho animal. E para todos os parentes daqueles que faleceram também. Eu dedico também Refosh Lemar, intenção da minha mãe, Ruth Batavraham, que passou por uma gripe muito forte, está terminando, está quase curada. Então, para terminar de ficar ótima, Refosh Lemar. Se Deus quiser. Mais alguém? Então, eu vou iniciar pelas Brahot e depois vou fazer um Nigun, para a gente ficar cada vez mais envolvido na nossa rede, né, na nuvem da Neshama, de estudo, de cura e de elevação espiritual. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah v'yarevna Adonai Eloheinu et divrei Toratecha b'finu u'fi cholam habeit Israel ונחיה אנחנו צאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל כולם יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל ברוך Amém. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Vou compartilhar então, tá? O nosso guia aqui do nosso bate-papo, tá? Espero que todos estejam vendo na chamada da nossa, do nosso comentário veio um passuco que fala sobre como as uvas eram na terra de Israel, e aí os espiões estiveram por lá e viram essas uvas, uvas enormes, um cacho de uva sendo carregado
por duas pessoas. Então a gente vai falar todo sobre a mística desse cacho de uva, do tamanho dos frutos e de um grande ensinamento que está por trás do que nós estamos estudando no dia de hoje. Então, é bem exatamente o que está acontecendo com Israel no dia de hoje. A gente vê que muito da Torá ela é atemporal. A gente vive a Torá semanalmente. Os ensinamentos, as situações são muito semelhantes. Então, a gente começa primeiro situando todo mundo. Nós estamos em Bamidbar, o quarto livro da Torá, nos seus capítulos 13 a 15, sendo que os capítulos 13 e 14, eles falam daquele ocorrido, de que o povo de Israel está próximo à terra prometida, há pouco tempo de saída do Egito, e aí resolve enviar espiões para verificar quais as condições dessa terra, como que ela se encontrava, como eram as pessoas que estavam lá. E existem várias camadas de estudo a respeito desse assunto que a gente vai entrando e vai mergulhando e descobrindo cada vez mais ensinamentos profundos para o dia a dia, tanto do povo de Israel como de cada um de nós. É uma passagem da Torá riquíssima, porque ela envolve muito de confiança, de fé e de que as coisas vão dar certo se nós tivermos uma verdadeira fé em Deus. Então, vou começar falando, contando aos poucos, e a consciência do assunto vai cada vez mais se aprofundando. Então, o capítulo 13 e 14 fala sobre os espiões. E o capítulo 15, ele fala uma série de mitzvot que são mais ritualísticas, que eu não vou ter tempo de mergulhar muito nelas, mas vou falar do tzitzit, do uso do tzitzit como importante para nós. E o bom é que a nossa comunidade, tanto homens e mulheres, usam tzitzit, então isso é excelente. Então, o que a gente poderia começar falando é que o capítulo da nossa paraxá começa falando envia para ti homens, né? Shlach lecha, como o Rabino falou, algumas paraxot são enfatizados o nome de lecha, né? Envie para ti. Mas por que esse enviar para ti? Deus concede a Moshe a autorização de atender uma espécie de um interesse que o povo já estava manifestando de querer enviar alguém para ver como é que era essa terra. E existe por trás desse envio desses espiões várias apreensões, vários medos, várias incertezas que estão nesse chamado, vamos mandar esse pessoal olhar como é que é. Então, assim, o Urashi, ele comenta, né, no Sotá 34, que trata de uma permissão, não uma ordem direta. Então, deixou, né, foi o que eu acabei de dizer. Então, Deus concede a Moshe a liberdade de agir segundo sua avaliação, respondendo assim ao pedido do povo, conforme Devarim 1:22. Vamos então seguindo para poder entender, criando a consciência das ideias. O povo, ao solicitar os espiões, ele demonstra uma fé vacilante. Cabe ressaltar aqui que cada um dos espiões que foram, eles eram, na verdade, pessoas iminentes das diversas tribos de Israel. Então, eles eram príncipes, eles eram líderes, eles não eram pessoas comuns ou escolhidas assim de qualquer forma, não. Eles eram representantes, talvez, de uma consciência que o povo judeu naquele momento estava vivendo.
Então, é uma necessidade, o povo visualizava uma necessidade de confirmação racional antes de confiar na promessa divina. Esse é um outro ponto muito interessante do que eles escolhem e do que eles trazem. Porque, é, por uma simples visão racional, talvez a visão deles fosse a mais correta. Se a pessoa fosse ver por um contexto unicamente humano, talvez não entrássemos na terra de Israel. Não haveria naquele momento, nem no outro momento, 40 anos depois, a possibilidade de entrar na terra de Israel. Porque, face ao que eles encontravam, era realmente uma ameaça superior. E por isso eh, eles precisavam muito da ajuda de Deus, além das suas capacidades de estratégia, de eh, ações militares, logística, etc. Não é? Mas existe uma outra interpretação também, que a gente vai falar mais à frente, é de que isso tudo era um espelho e que a dificuldade estava mais nos olhos e no pensamento do que propriamente no que estava acontecendo. Como a situação das uvas, que o cacho de uva era enorme, que era transportado por duas pessoas, aquilo mostra a maneira também como eles viam os frutos que estavam na terra de Israel, e esses frutos na terra de Israel, para eles, para a visão de quem não estava com fé suficiente, a chamada fé vacilante, impediria de ter confiança suficiente para lutar e vencer. Mas vamos conversando e aprofundando um pouco mais de tudo isso. Então, o Rav Samson Richter, ele aprofunda essa ideia ao sugerir que a verdadeira espiritualidade exige uma autonomia moral. Então, aqui estava mais nas mãos das pessoas como conduzir seu pensamento, como conduzir sua atitude, né? E Deus, ao conceder o Lehá para ti, não está apenas delegando essa decisão, mas está oferecendo aos judeus, aos seres humanos naquele momento, a oportunidade de amadurecimento espiritual por meio de assumir a responsabilidade de seus atos e pensamentos. Então, agora a gente fala um pouco sobre o relato dos espiões e um certo afastamento espiritual, que alguns chamam em português como alenidade espiritual. É um afastamento daquilo que Deus deseja. A pessoa vai se desconectando, desconectando do divino, vai se desconectando do divino e chega num determinado momento que ela se perde. Mas essa conexão do divino, ela é muito importante a gente compreender. Isso é um princípio muito importante. Deus está disponível todo momento. O canal dele está aberto. Você pode acessar o site divino a todo momento. Mas quanto mais a pessoa vai se distanciando, é a pessoa que toma as suas ações, suas iniciativas de afastamento de Deus. Deus está próximo, mas precisa e requer que a pessoa se aproxime da divindade, se aproxime de Deus. Então, o que seria? Moshe instrui os espiões para que eles vão até a terra, né? E, e a missão deles é observar e não fazer juízo de valor. Por quê? Porque Deus já tinha dito que a vitória era certa. Então, desses 12, 10 voltaram com impregnados de pessimismo, né? E eles disseram, esses que voltaram, e aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos, muito pequenos na terra. Essa descrição revela uma perda de identidade espiritual. Foi o que eu expliquei agora há pouco. A falta de identidade espiritual é que a pessoa vai se afastando de Deus.
eles não apenas viram gigantes, eles se sentiram pequenos. Então, isso é um ponto muito importante da questão do espelho. Eles tinham também tudo isso tem um ensinamento para o interior do ser humano. Então, estamos muitas das vezes diante de um grande desafio para nós. Para outra pessoa, talvez não seja um desafio tão grande. E nós não podemos nos sentir pequenos como eles se sentiram, falta de fé. Como que nós podemos nos tornar mais fortes? Nos aproximando de Deus, né? Que é justamente eliminando esse afastamento espiritual. Vamos seguindo. Caleb e Yehoshua foram os dois que não concordaram com a visão dos demais. Interessante é comentar um pouco sobre os dois. Quando Moshe nomeia os nomes de todos os 12 que vão até a terra de Canaã, ele nomeia Yehoshea Binun como Yehoshea Binun e Yoshua. Yehoshea Binun e Yehoshua. Por que isso? Porque Moshe já percebia que o povo estava vacilante. E ele introduz uma letra Iud no nome de Yehoshea. Yehoshea muda de nome a partir desse momento que ele recebe a missão de ir reconhecer a terra de Israel. E ele recebe um Iud que todos sabemos que ao agregar o Iud ao nome Yehoshea, o nome passa a ser Yehoshua, que surge um Iud Rei. E o que significa Iud Rei? Iud Rei significa Iá. É um dos nomes de Deus. Então Yehoshua passa a ter no seu próprio nome o nome de Deus. E era o medo de Moshe que Yoshua fosse contaminado pela visão negacionista, a visão derrotista, que os outros 10 já davam mostras de que iriam é, demonstrar isso, né? Então a gente segue aqui falando sobre enquanto os demais se afundam no medo, eles, Caleb e Yoshua, eles olham a situação toda com olhos de fé, de emuná. O Rabino Hirsch, ele observa que a fé não é a negação da realidade, mas sim a transcendência de sua aparência limitada. E eu acho que essa definição ela é muito apropriada a esse caso aqui. Ter fé não é algo absurdo, mas é entender que existe algo além da nossa realidade dos 5 sentidos. E nós podemos ver que, com a ajuda de Deus, nós somos mais fortes. Bezrat Hashem, nós somos mais fortes. Então, isso é um ponto que vale ter isso sempre em mente no momento de dificuldade. Agora, aqui é um outro ponto que mostra para a gente um pouco da alegoria que a Torá traz, né? Que esses povos que foram vistos lá, que eram chamados de gigantes, e tem versículos que citam uma relação desses povos, desses gigantes, com os filhos de Anak. São figuras que aparecem no livro de Bereshit, né, Gênesis. Então, até o próprio Rashi, ele entende que eles seriam, esses gigantes, descendentes daqueles que habitavam a terra de Israel antes do dilúvio. Existe uma corrente de pensamento de que o dilúvio não matou as pessoas que estavam em Israel, porque Israel era um lugar de uma certa proteção maior, né? Então, o Ramban, ele oferece uma leitura diferente.
Eretz Israel amplifica as qualidades físicas e espirituais dos seus habitantes. Então, muita gente acredita nisso, que Israel realmente é um lugar onde as coisas são potencializadas, né? A gente vê o mundo gira em torno de Israel, o mundo gira em torno de Jerusalém, as notícias dos jornais estão em torno de Israel sempre. Então, esse princípio, essa ideia de Ramban é de que as qualidades físicas e espirituais das pessoas que estão na terra de Israel, elas são potencializadas, em alguns casos, para o bem ou para o mal. Então, o Arizal, que é o, o rabino eh, Ari Akadosh, né? Então, ele fala que a Terra Santa ela é envolta por uma energia espiritual chamada Or Makif, que é a luz circundante. A gente vai falar do Tzitzit como algo que é relacionado a Or Makif, que é a luz circundante que o Tzitzit traz para nós, quando nós usamos todos os dias, como uma proteção, como algo que realmente cria uma luz em torno de nós, que traz proteção e que nos protege e evita com coisas negativas, energias negativas. Então, esses gigantes, eles representavam não apenas ameaças físicas, mas eles tinham forças interiores que desafiavam o crescimento espiritual do povo judeu. A confiança de Caleb, também, agora um outro parágrafo, é muito, muito interessante, porque quando Caleb volta, ele fala uma visão positiva e otimista, mas uma visão realística que recebe o aporte da ajuda divina e da garantia que Deus já tinha dado que a conquista seria certa. Então, quando Caleb fala, subamos e tomamos posse da terra, a gente deve estudar palavra por palavra. A palavra subamos é a palavra relacionada ao verbo lalot, lalot. Então, o que quer dizer isso? É subir no sentido de elevarmos espiritualmente e que cheguemos lá e tomemos posse dessa terra. Então há uma necessidade de uma elevação espiritual para que a terra nos seja dada e até mesmo mantida. Depois nós vamos ver como aconteceu o choro do povo e aí se surgiu a ideia do 9 de Av. Nós vamos falar no próximo capítulo, o próximo ponto aqui. Então, só confirmando. Então, quando Caleb fala que subamos e tomemos posse da terra, é uma subida espiritual. É como se fosse Berhaloterra, é Lalot, né? Então, a verdadeira vitória está em superar gigantes internos também. O choro do povo e o 9 de Av. Então acredita-se que quando os espiões voltaram e convenceram o povo de que não era o momento de conquistar a terra prometida e que eles eram muito fortes, passaram essa visão de descrença para todo o povo adotou uma postura extremamente negativa, inclusive como se fosse assim uma negação ou até mesmo chegando aos limites da idolatria, de não se confiar em Deus naquele momento. E por isso o castigo foi muito grande, de que toda aquela geração teria que perecer no deserto e quem entrou verdadeiramente na Terra Prometida foram os dois que voltaram com a visão positiva da conquista. Tal a seriedade dessa desconfiança. E aquele dia o povo chorou naquela noite, tinha a vitória garantida por Deus, mas o povo chorou naquela noite. E aí Deus fala uma frase famosa
que é: vocês choraram sem motivo, e eu fixarei para vocês um choro para todas as gerações. Essa noite era a noite de 9 de Av, segundo a tradição. E isso mostra para a gente o fato de reclamar. Então, em vários pontos da Torá, demonstra que nós não podemos viver reclamando. A reclamação ela é péssima, porque ela rompe, ela provoca aquele afastamento de Deus. É a falta de emuná, falta de confiança. Isso gera motivos de chorar outras vezes, e muitas das vezes estamos chorando sem motivo. Mas aí Moshe entra e começa a interceder para ajudar o povo a sair dessa fria, né? Então Moshe, ele pega e evoca os 13 atributos de misericórdia. El Rahum, Veranun, Ere, Rapaim, Verav, Hesed, Vehemet, Noseavon, Vafecha, Verataá, Venaqué. Então ele fala quase todos, ele não fala todos, ele fala é, os atributos de misericórdia resumidos. Mas ele fala uma coisa: que Deus perdoe, mas que o povo seja responsável pelo que fizeram. E nisso ele coloca perdão e responsabilidade. Então, o perdão e a responsabilidade, nesse momento, gera a sentença divina de permanecer 40 anos pelo deserto. E esses 13 atributos, né, que a gente falou aqui agora em hebraico, eles estão também sempre na Selihot, que são súplicas que são cantadas no mês de Elul, véspera de Rosh Hashanah, Yom Kippur, dependendo do costume askenazi ou sefaradi, e tem também, ele é exaustivamente repetido no Yom Kippur, tá? Aí depois a gente segue aqui, tem mais informações assim bastante ricas. Daqui a pouco eu já vou estar parando, né? Aqui é mais um ensinamento sobre a expressão tenuati, é minha rejeição ou meu distanciamento. Então nós já falamos que o povo ele se afasta de Deus, né? Então aqui o hebraico está invertido, é taná, é tav nun resh, escrito ao contrário, tá? Sugere um movimento de transferência ou distância. Então, esse afastamento espiritual, ele leva uma consequência para o povo. E em Jó também esse um mesmo verbo ele é usado aqui. Diz assim: ele busca motivos contra mim, e é tenuot os motivos. Então, buscar motivos que não existem. A espiritualidade exige movimento, aproximação constante, do contrário, ocorre o distanciamento. Acrescentando ao que a gente já falou, Deus está sempre disponível, Ele está sempre aberto, mas nós precisamos buscá-lo. Precisamos, como diz o Pirkei Avot, precisamos ir ao Beit Knesset, comparecer ao Beit Knesset, precisamos fazer as nossas tefilot, do... não vou dizer que 3 vezes ao dia, mas não podemos passar semanas sem rezar. Então, tudo isso são ensinamentos para que a gente esteja buscando. Se a gente não buscar, haverá um natural distanciamento. Aqui fala também uma oportunidade sobre o convertido. Então, em Bamidbar 15, né, que nós estamos estudando, 14, 16, a afirmação de que Torá hat rielahem velager, nesse passuca, uma só Torá haverá para vós e para o estrangeiro. Então, Hafetz Haim, ele interpreta o convertido que aceita a Torá, ele é igual ao nascido israelita. A Torá não é exclusividade étnica, mas uma aliança espiritual. Seguindo aqui, então, esse pecado que o povo resolveu não entrar na Terra Prometida naquele momento é considerado como um pecado com mão erguida, que é Beyad Ramá, é com mão erguida.
E o que que seria isso? É um pecado especial. É, Ve'hanefesh hashata asebe yad ramah. A alma que pecar com mão erguida. Essa expressão indica arrogância deliberada. Então, o ato do povo como um todo foi um ato de arrogância deliberada, um desafio consciente à autoridade divina. É mais grave do que o erro, shogeg, ou o pecado intencional, mesid. Trata-se de uma rebelião. Talmud associa isso ao megadef, o blasfemador. Tal atitude rompe o vínculo espiritual com a comunidade e também está incluso aí um componente de idolatria. A mitzvah do tzitzit, então a gente já chegando mais para o final aqui, a mitzvah do tzitzit e sua força espiritual. Então a pessoa olhando para o talit, ela pode ter a resposta de por que o talit tem 8 fios e 5 nós. A palavra tzitzit, ela somada dá 600. Mas como que se faz para chegar no 613? Observamos que nós temos, são 4 fios que são passados pelo buraquinho. Então, quando a gente olha, você tem 4 fios para um lado, 4 fios para o outro daquele mesmo buraquinho. E aí são dados 5 nós naqueles que tem 4 de um lado e tem 4 do outro. O nó, às vezes, ele tem 3 fios para um lado e 5 para o outro, dependendo da tradição, ou 4 e 4 fios na amarração. Mas o importante é que, olhando a Torá, a pessoa vê que onde está escrito tzitzit, está faltando um yud. Está faltando um yud ali, na palavra tzitzit. Aí, para arrumar esse cálculo, para dar 600, o terceiro tzitzit que aparece naquele terceiro parágrafo do Shema é le tzitzit. Então, entra um lamed, e o lamed vale 30, soma-se então 600 e aí fica todo mundo feliz com o tzitzit somado como 600. Então 600 mais 8 mais 5, 613 mitzvot. A cor Tehelet, que é um azul que simboliza o trono divino, ele hoje em dia não é observado. Então por isso que a gente vê que no nosso tzitzit normal, a gente não tem, não vai dizer normal, comum, ele não tem o fio azul, mas em alguns casos existem 3 fios brancos e um fio azul. Então, quando passa, a gente tem 8, sendo 2 fios azuis e 6 fios brancos. Bom, isso aí são tradições, né? E o que é importante é que o uso do talit, ele traz para a gente a Or Makif, que é a luz circundante que nos dá a proteção, uma aura de santidade em torno da pessoa. Então, concluindo, né, para que a gente possa abrir para as nossas conversas tão importantes, essa Parashá Shlach é muito mais que uma narrativa histórica. Ela é um reflexo da alma coletiva de Israel, revelando os perigos do medo espiritual e da desconexão com a promessa divina. Ao mesmo tempo, oferece um caminho de retorno pela fé, pela misericórdia, pelos atributos de misericórdia, pela inclusão e pelo compromisso com os preceitos divinos, que muitas das vezes esse compromisso, esse aspecto de baixa estima, uma série de coisas, é falta de presença divina, é falta de maior conexão com as mitzvot e com Deus. Cada geração é convidada a olhar a realidade com os olhos de fé e elevar-se acima dos gigantes internos. E os gigantes externos, né, como o Irã, que será derrotado em breve, rumo à realização da promessa eterna. Então, era isso que eu tinha para trazer. Estou aberto a
a um diálogo, a conversa. Quem quiser perguntar alguma coisa, a gente aprofunda. Presente aqui o Rabino Daviléu, que certamente irá acrescentar muito mais do que eu aqui. Ô, Jacobson, por favor. Imagina, primeiro, antes do JB falar, só um segundo, JB, mais uma vez agradecer ao Alexander pela essa primeira exposição, que foi super abrangente, né? Não tem mais muito para trazer, mas perguntas serão super bem-vindas. Então, JB, manda ver. Eu já vi o comentário do JB lá. Primeiramente, nossa, eu estou, como eu gosto de dizer, jurassicamente maravilhado com o estudo, né? Mas eu tô, parabéns, escola, foi ótimo e aprendi. Mas é tanta pergunta, mas eu preciso conectar-me em alguma que eu consegui colocar no papel. Me diz uma. Eu gosto de pedir os estudos. Claro que todos os estudos são bons. Eu acho que eu vou querer esse teu estudo para eu estudar mais um pouco, se for possível, porque em PDF, que me mande, porque é realmente maravilhoso. Mas em relação ao City, seriam outras perguntas, mas isso me chamou muita atenção em relação às redes e tudo mais. É interessante, como tu falaste, ter essa flexão de às vezes você não dá tempo de fazer as três redes e tudo, mas enfim, não ficar tão distante, pelo menos faça uma ou duas, né? Enfim, não fique tão distante do Criador, enfim. Mas aí tu trouxeste assim que talvez, não sei se eu entendi bem, que talvez alguns problemas de alma, de tristeza, de angústia e tudo mais ou menos, seja por falta dessa conexão, dessa reza, dessa interação com o Criador que faz bem para o ser humano, para o espírito, para o bem-estar. Sim, mas aí nós falamos do nosso mundo judaico, do nosso povo. Como que então ficaria as pessoas que não têm essa não sei se você consegue me entender. No nosso mundo, no nosso meio, tudo bem. Mas e as pessoas que não têm esse conhecimento do judaísmo, que não pertencem, como que seria essa conexão, alguma coisa assim? Que o mundo está doente, o mundo está com problema, o mundo chora, o mundo está triste, está amargurado, está com depressão, problema psiquiátrico, não dorme, faixa preta, um monte de loucura assim. Como que ficaria? Essa seria, não sei se tu entendeste a minha pergunta, mas no meio da loucura seria essa a minha pergunta. Eu entendi, eu acho que entendi sua pergunta. Primeiro é sobre por que pessoas ficam doentes e outras obtêm a cura mais rapidamente e outras menos. É comprovado o poder da oração para quem está doente, seja ela de todas as religiões. Quem é uma pessoa que se sustenta na oração, ela busca Deus de alguma forma, ela tem muito mais chance de cura. Ela consegue sair da depressão, ela consegue vencer desafios internos, como um, um vício, uma droga, alguma coisa. É até estatístico, sob o ponto de vista hospitalar, a gente tem essa comprovação de que as pessoas que têm fé, as pessoas, seja a fé como for, elas conseguem sair disso, né? Para nós, eu, assim, o mundo, a sua outra colocação, o mundo, realmente o mundo tem muita gente perdida. Conhecer a Torá é uma revelação. Gostaríamos muito que todo o povo do mundo conhecesse a Torá e fossem estudiosos da Torá como nós o somos, né? A gente vê até mesmo dentro do próprio povo judeu, nós temos as quatro espécies de Sukkot, que elas mostram que algumas dessas espécies não estudam a Torá. E a Torá, ela é fonte de cura, ela é fonte de equilíbrio e ela é fonte de sucesso pessoal interior.
Então era mais ou menos por aí que eu queria colocar a minha ideia. Obrigado, JB. Eu estou super de acordo. Eu acho que não seria bom que outros povos conhecessem a Torá, mas enfim, mas isso vale. Essa conexão com o divino tem mil maneiras diferentes para fazer, né? E seja dentro do judaísmo ou em outras religiões, né? Eu acho que não é exclusividade nossa, né? Ah, eu E sobre essa questão da reza, né, que você também citou, o Alexander já tinha citado e você reforçou agora, JB, eu acho que a formalidade da reza e de várias outras coisas que a gente tem no judaísmo, né, ela só é uma questão de, ah, de nos lembrar da importância dessa conexão com o divino, que pode ser feita de mil outras maneiras, né? Então, não é, né? Eu pessoalmente acho que não é necessário que a gente reze 3 vezes por dia, tudo bem, se você quiser seguir Allahá e isso e tal, mas eu acho que você pode se conectar ao divino de mil outras maneiras diferentes, inclusive através do seu trabalho. Eu conheço várias pessoas que falam isso, né? Eu já contei para vocês, ó, pelo menos mais de uma vez, né, de pessoas que acreditam que o trabalho delas é a maneira de se conectar ao divino pelo que elas estão fazendo, enfim, sem entrar em detalhes aqui, né? Ah, então mas de verdade eu acho assim, a gente tem feito isso lá no residencial, né? Vocês sabem, toda vez, uma vez por semana, e justo foi hoje de manhã, né? Na quarta-feira, que a gente tem o nosso shacharit lá no residencial e é um momento mágico para eles também. Acaba sendo para mim também, porque eu estou rezando junto com eles, né? Mas é um momento de que a gente se conecta em comunidade, enfim, tem esse outro lado da reza, né? Quando é possível, nem sempre é possível. Durante a semana a gente está dentro de uma sinagoga, né? Mas quando é possível, como a gente tem no sábado, né? É um momento mágico. Essa reza em comunidade eu considero muito especial, né? É um momento que realmente a força da comunidade ela brota ali e realmente, enfim, eu sou suspeito para falar, mas acho muito importante. Mas acho isso, a reza, ela, só resumindo agora, né? Não sei se tem mais alguém que quer falar. A reza é muito mais do que uma formalidade, ela é um lembrete, né? Que a gente tem que agradecer, a gente tem que pedir por aqueles que estão precisando e ela tem que nos levar à ação, né? A reza como reza e finalizou, aí fecho o livro e vou jogar, enfim, vou fazer alguma coisa que não tem nada a ver, né? Não faz sentido. Ela tem que nos levar à ação de uma maneira positiva, de uma maneira construtiva, de uma maneira de tentar ajudar, melhorar, etc, etc. Alguma outra dúvida? A Cissa Ah, gostaria de Cissa. perguntar. É, Cissa. Cadê a Cissa? Tá aqui, achei. A gente não tá te ouvindo, Cissa. Não sei se você tá falando, mas a gente não tá te ouvindo. E o seu microfone está aberto. Fala alguma coisa. Não estamos te ouvindo, né? Pelo menos eu não tô ouvindo. Não, né? Não, tá, ninguém tá ouvindo a Cissa. E a gente ouviu um eco quando foi bem no comecinho, mas depois sumiu sua voz. Ela escreveu a pergunta, Ah, é, escreveu? Quer ler aí? escreveu, Deixa eu ver aqui. Cadê o óculos aqui para ler a pergunta? Ah, não, isso é da. Não, só cadê o da Cissa? Não tô vendo. Ah, mais para baixo, talvez. Cissa, Shalom Rabino, existem nós tradicionais que têm grande significado. Ah, os nós, do Cicita. Como o nó de 7 voltas, o senhor poderia explicar mais a respeito? Posso fazer a pergunta via áudio, se o senhor preferir. Tá. Eu não entendi exatamente qual que é a dúvida da Cissa. O nó de 7 voltas é presente 7 dias da semana, enfim. E nem sei se é para mim, a pergunta é para o Alexander, mas enfim, claro, número 7 eu brinquei, quando foi que eu brinquei com algum de vocês? Enfim, eu já não lembro o contexto que foi no sábado. Toda vez que pergunta algum número no judaísmo, você pode responder o 7 ou 10, você vai estar. Grande chance de você acertar, né? 7 ou 10 são os números mágicos. Eu não lembro em que contexto foi isso. Enfim, é possível que os 7 voltas representem os 7 dias da semana. Eu não sou muito ligado, né,
nesses detalhes numéricos, enfim. Mas então eu não tenho como responder exatamente para você, Cissa, eu não vou te enrolar, mas eu queria trazer uma outra coisinha ligado ao que o Alexander falou, inclusive, que ele falou logo no comecinho, meio en passant, e talvez não tenha, não sei como soa para todo mundo, né? Que ele falou que bom que nas nossas comunidades. Shalom. Ah, agora estamos te ouvindo, Cissa. Tá, eu ouvindo, fui pegar o microfone. Shalom, primeiro agradecer Então tá bom. por permitir a participação. A minha dúvida não é em relação ao número, mas em relação aos nós, né? Porque, segundo uma informação, cada nó tem uma representação. Eu não sei se procede essa minha dúvida. Eu sou nova aqui na área, estou aprendendo agora. Tá? Então, perdão, essa minha pergunta não é relevante. Mas, assim, me informaram que cada nó tem uma representação. Então, não sei se procede ou não. Não sei se o Alexander tem alguma informação concreta, senão eu vou responder o que eu Não, acho. eu, Não, eu não tenho uma informação concreta, não. Não, né? o Então, que eu tá. acho, Cissa, e desculpa, e nesse outro caminho um pouco diferente, né? Mas é a minha visão, né? E obviamente eu estou super aberto para ouvir de outras pessoas, né? Uhum. Eu acho assim, essa questão da numerologia, enfim, de todas as explicações mais místicas, é bonito, e é muito criativo, sem dúvida nenhuma, mas eu não acho que é o ponto mais importante, né? Assim, eu sou um pouco mais, desse ponto de vista, eu sou um pouco mais engenheiro, né? E não para falar dos números, mas para falar da objetividade, né? O tzitzit é importante, e é importante porque ele nos lembra de alguma coisa importante, não pelo tzitzit em si. Então, se ele tem 7 nós, ou 8, ou um a mais, ou uma cor a menos, né? Eu acho bonito o Contrelet. Eu tenho um aqui Contrelet, né, com um fiozinho azul, eu acho lindo, maravilhoso, mas não é isso que vai mudar a minha vida, né? Eu acho assim que é importante, de novo, é o tzitzit, assim como a reza que eu citei agora há pouco, eles nos lembrar da importância da nossa ação, né? Das mitzvot, enfim, mas através das mitzvot chegar na ação e chegar em fazer alguma coisa que seja boa para o mundo, para quem, para as pessoas que estão à nossa volta, enfim, para a nossa comunidade, para Israel, seja lá onde a gente quiser atuar, né? Mas muito mais do que o detalhe, se o nozinho tá assim, o nozinho tá assado, se tá bem apertadinho, se não tá bem apertadinho, são detalhes da Allahá, ok, e eu respeito quem quiser seguir por esse caminho, mas eu não acho que é o mais importante. Acho o mais importante realmente a gente agir, né? A gente Fa- fazer o bem, a gente praticar o bem, a gente, enfim, nesse sentido. E acho que o fan- tzitzit tem essa função também, né? Fantástica a explicação, porque eu fiquei meio receosa com tudo isso, né? Conversando com meu marido, falei, nossa, nós não sabemos nada disso, onde que eu vou encontrar isso, essa questão de nó, não nó, se tem nó, tanta coisa que de repente, sabe? Você perde o foco, né? O risco É é você perder o verdade, foco, né? é Você se ater verdade. aos detalhes e perder a essência, né? E esse é É o meu muito medo. detalhe, né? Então você acaba se perdendo no meio, e agora, para onde que eu vou? O que que eu faço? Então, muito obrigada por tirar essa dúvida. Imagina, mas de novo, se você quiser ir nesse caminho, com Não, não, certeza não, 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 deve não, ter não, não, muitas explicações a respeito. não, Eu não, acho não, não, bárbaro, né? Os midrashim não, que vão falar sobre a numerologia e tal. Mas, enfim, não. de Não é novo, o caminho que eu quero seguir, não. então tá bom. Então tá bom. Então deixa eu só completar o que eu estava falando. Logo no começo, o Alexander falou que bom que na nossa comunidade mulheres também usam tzitzit, né? O tzitziot, né? E eu fiquei muito feliz com essa frase, obviamente, né? Eu acho que é super, enfim, relevante que a gente esteja não, enfim, frequentando comunidades liberais onde isso é permitido, né? Incentivado, mais do que permitido, falar a verdade. E aí eu me lembrei, aconteceu, enfim, uma coisa muito triste na semana passada em Israel, né? Talvez alguns de vocês tenham ficado sabendo, né? E eu compartilho com vocês, depois posso mandar um dos artigos que foram escritos a respeito, né, que numa discussão lá no parlamento de Israel, na Knesset, né, um rabino liberal, enfim,
advogado, inclusive, numa reunião sobre educação, não tinha nada a ver com enfim, com religião diretamente, né? Mas estavam falando sobre educação e estava falando sobre colocação de tefilim, não era tzitzit, era tefilim nas escolas, né? E o Rabino trouxe uma parte, né? Dizendo, o Rabino é o Gilad Kariv, né? Ele trouxe uma parte dizendo que as meninas também teriam possibilidade de colocar o tefilim, né? Também deveriam ter a possibilidade de colocar o tefilim. E ele foi sumariamente cortado, né? Era uma comissão, era uma reunião de uma comissão, não sei que comissão que era. Enfim, ele foi sumariamente convidado a se retirar da comissão por trazer esse assunto dentro da Knesset, né? Enfim, uma situação que ainda é muito difícil para nós, judeus liberais, né? E o detalhe, quem falou isso para ele foi uma mulher, e pior do que isso, uma mulher que não é ortodoxa, não é uma mulher religiosa, é uma mulher laica, enfim, mas ela que tomou, era a presidente, enfim, dessa comissão, alguma coisa assim, coordenadora, não sei, e ela que tomou essa atitude totalmente, antes de mais nada, antidemocrática dentro da Knesset, né? E segundo, assim, do ponto de vista enfim, religioso, enfim, uma coisa muito triste a gente vê isso ainda nos dias de hoje acontecendo em Israel, dentro da Knesset, não estou falando nem do Irã, esquece o Irã, né? Nós fazendo isso, coisas, enfim, que a gente esperaria de um regime totalitário como o do Irã, né? Não do regime democrático de Israel. Fala, Rê. Então, completando sua parte aí, essa possibilidade das mulheres colocarem tefilim, enfim, serem tão observantes quanto os homens, vem também um exemplo de lá, que são as mulheres do Rashi. Kotel. As mulheres do Kotel. As filhas do Rashi Isso. punham tefilim, achei que você ia falar isso. Leia os livros das três filhas de Rashi, que é maravilhoso. Mas tem as mulheres do Kotel, que elas fazem tudo, elas põem tefilim, põem kippá, leem a Torá, tudo lá no Kotel. Eu acho que tem muito conflito isso daí. E o meu segunda parte é o seguinte: quando há estudos científicos, feito com uma metodologia científica, vamos colocar assim, que mostra que o poder da oração, independente da tradição, o poder da oração para quem reza e dá alterações cerebrais aí, estimulação de áreas cerebrais, e para quem recebe, sobretudo os doentes para os quais alguém reza por eles, independente da tradição religiosa, eles têm uma possibilidade muito maior de cura. Então, buscar essa ascensão espiritual e essa conexão com o eterno, que faz bem para todo mundo. Com certeza. Obrigado, Rê. Né? Bem lembrado, Lindo. e as mulheres do Kotel, para quem já esteve lá no dia que elas estão rezando, elas fazem isso em Rosh Chodesh, né? Todo Rosh Chodesh. E elas sofrem uma pressão inacreditável, né? Dos ortodoxos, enfim, daqueles que não concordam com o que elas estão fazendo, né? E a pressão é física mesmo, chega ao ponto de uma pressão física, né? Enfim, é um negócio bem complexo essa situação, né? Mas bem lembrado. Fala assim, o Greg, não sei. O Greg, não sei. Oi, boa noite a todos, boa noite, Rabino. Bom, primeiro, Alexander, parabéns, Mazal Tov, sua drachá, sua explicação da porção semanal da Torá é muito legal, eu gosto muito da sua perspectiva. Bom, primeiramente isso. Obrigado. Segundo, eu queria fazer uma pergunta já diretamente para o Rabino, já que foi tocado o assunto dos tzitziot. Assim, eu tenho uma informação, não sei se procede, que
dentro do que é a ortodoxia, a mulher, teoricamente, não é proibida, nem de rezar, nem de fazer todas as coisas que o homem faz, porém ela não é orientada a fazer essas coisas porque, basicamente, ela é dona de casa, tem que cuidar de 5, 4, 8 crianças, então, tipo, a não ser que consiga realmente se multiplicar e atingir tudo, e quando ainda há tempo para rezar, beleza. Mas então, tecnicamente, assim, não está proibido explicitamente, mas sendo que esse rabino foi convidado a se retirar da reunião enquanto ele fez a proposta educacional do tefilim para as meninas nas escolas, teoricamente está, tipo assim, uma proibição que está, sei lá, culturalmente implícita, mas não estabelecida como uma halajá, tipo, é isso, né? É isso, é exatamente isso. E na verdade, obviamente, a sugestão dele não foi que as meninas fossem obrigadas a colocar tefilim, né? Óbvio que não é isso, né? Ele falou que poderia se abrir a possibilidade de meninas, enfim, que quisessem ou que fossem de famílias com orientação mais liberal pudessem colocar o tefilim. Não, eu não tenho todos os detalhes, eu não vi a discussão, eu vi um artigo que fala sobre a discussão, dois artigos, na verdade, que saíram na imprensa, né? Ah, mas é isso mesmo. Quer dizer, as mulheres não têm, tecnicamente é isso, não tem nenhuma proibição de que as mulheres usem o talit, o tefilim, muito menos rezar, claro, mas elas não têm a obrigação. O que se fala sempre é nessa linha de que a mulher tem outras obrigações, ou que a mulher é mais elevada e por isso ela nem precisa colocar o talit, o tefilim, etc. Mas que se ela quiser usar, daí ela cria essa obrigação, e daí ela teria, a É, partir desse momento, ela teria essa obrigação, tem que e aí fazer todo poderia mundo. conflitar com a atividade dela, mas enfim, tudo isso são boas desculpas de quem quer a exclusividade. Isso aqui é É, coisa de menino e mulher não precisa entrar nessa brincadeira aqui. Não. é uma coisa chata, porque realmente parece muito, ahm, não sei, fanático, xiii, vamos dizer, radical. Radical, radical, é isso. É radical, é machista. Vamos ser claros, vamos dar nome É, ao voz. É machista, né? É machista. Ah, É, acho que é isso, né? Infelizmente. posso Temos. só dar um adentro? Fala ah, seu, fala seu. Desculpa. Primeiramente, muito obrigada, Alexander, pela aula maravilhosa, como sempre, gosto muito. E nessa Obrigado. paraxá, dentre vários parágrafos que eu li previamente, antes daqui da aula, tudo, o que me chamou a atenção foi o povo se julgar ou se comparar a gafanhotos, que está no capítulo 13, se não me engano, né? Sim, Então, citamos aqui. Foi. então essa frase para mim ficou muito assim, ó, éramos como gafanhotos a nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Então, assim, o próprio povo se comparou a um inseto, uma coisa insignificante, vamos dizer assim, e pelo que eu li, pelo que eu entendi também aos meus olhos, não sei se estou errada, ele perdeu sim, houve uma fé vacilante, mas ele também, ao mesmo tempo, perdeu fé em si próprio, de seguir avante, não se acreditar e seguir avante. Então, Deus uniu o povo ficando 40 anos no deserto. É, é isso, né? E a outra coisa que me Eu chamou muita concordo. atenção também na leitura foi os olhos, né? A visão que às vezes as pessoas têm num pré-julgamento, numa visão mais caótica do meio que ela está, né? Então, ela não pensa, ela não faz uma reflexão mais sincera, né, da situação que está se passando no meio, né? Então, isso que me chamou bastante atenção nessa paraxá também, Silvia, esses é, códigos. dos cinco sentidos que conhecidos, o que mais engana é o da visão. Então, por isso Sim, que a sua colocação dos gafanhotos, ela está como as pessoas se viam, né? E como elas viam os outros que eram gigantes, né? Então, eu acho que essa atenção que você teve sobre os olhos é um fato. Muitas das vezes
nós, a nossa visão distorcida, ela leva a nos tornar mais fracos, a não termos coragem de enfrentar algo que seria factível e que nós conseguiríamos, mas porque nós pensamos que nós somos menos, nós não vamos conseguir. E a visão daquele passo que está no chamado para nosso estudo hoje fala exatamente de como esses espiões trouxeram para o povo uma, uma visão desfavorável, porque eles trouxeram os frutos, mas eles fizeram uma propaganda negativa. Eles não falaram, olha, vejam como os frutos são maravilhosos, como que nós vamos ter acesso a coisas maravilhosas. Não, eles disseram assim, não, isso é impossível da gente conseguir. Então já trouxeram a mensagem negativa, igual você bem salientou. Então isso é um ensinamento de vida maravilhoso para o nosso dia a dia. Assim eu entendo, acho que a gente tem que incorporar esse espírito de acreditar que vai conseguir, com a ajuda de Deus, nós vamos conseguir tudo na nossa vida e pagar para ver, né? Uhum. É verdade. Obrigada. O Rabino tinha levantado a mão. Ah, fala, fala, Rabino. Roberto, Roberto. Muito obrigado. Ha sido una sesión tan hermosa, Alexander. Aprendí, me nutrí el alma, me inspiré. Disculpa que hablo en español. Quería agradecer también lo que hablaste de Or HaMakif, de esta luz que rodea cuando nos ponemos talit, tzitzit. Y mi comentario simplemente es que a veces creo que en la sinagoga, en las comunidades, la única ferramenta en el maletín es la palabra, mucha palabra. Y tzitzit es envolverse en la prepalabra, en el silencio. Y creo que tiene que haber más modos de hacer esta conexión con lo divino que a través de la neocorteza, de la palabra, del pensamiento. Y creo que antes de cada oración hay un ponerse un talit, enmergullarse, silencio y poder realmente expandir también ese encuentro previo a la palabra y posterior también a la palabra, antes y después, y que tenga lugar en una comunidad como Keilat Neshama y también en la propia vida, en la propia oración. Así que muito, muito obrigado. Kol hakavod. Hazak Baruch. Olá, Kavod, Rava. Toda Rava. Obrigado. Estamos muito felizes de você estar aqui com a gente, Roberto. É uma alegria. Faz tempo, dá saudades. E quem sabe vamos poder te ouvir em breve aqui nesse mesmo contexto aí. Escolhe uma paraxá Feliz que de você gosta, participar. vai ser muito bacana. E você falou sobre a palavra, né? Quando você falou, Roberto, sobre a palavra, eu me lembrei que, na verdade, enfim, no Neshama, além da palavra, a gente gosta muito da música também. Então a música também faz esse papel, né? De conexão com o Isso. divino. Assim, sem palavras, né? A gente pode estar fazendo um nigun, que aliás o Alexandre falou que ia cantar um nigun, esqueceu de cantar um nigun, mas pode cantar agora no Esqueci. final. Agora no final você pode cantar. Mas enfim, no Neshama a gente valoriza demais a questão da música, né? Enfim, acho que ela é uma forma de conexão muito forte para muitos de nós que estamos aqui. E também, agora lembrei, né? E a Carol vai concordar comigo, né? Porque foi ela que trouxe essa ideia, que no Nefesh, quando a gente faz o Kabbalat Shabbat Nefesh, a gente valoriza muito a questão do silêncio também, né? Não tem nada a ver com Talit, porque é no Kabbalat Shabbat, mas a gente, em alguns pontos estratégicos da reza, a gente para e faz um silêncio, né? E a gente sente a vibração da energia, né, da reza, a energia da conexão, a energia da comunidade, né? E é muito bonito sentir isso. Para quem já participou de um Kabbalat Shabbat Nefesh sabe exatamente do que eu estou falando, né?
Enfim, antes, eu tenho mais uma coisinha para falar, mas eu queria primeiro lembrar. Nós estamos, enfim, todos sabem, obviamente, nós estamos com uma situação muito complicada lá em Israel, e em particular o Aguinaldo, nosso moré de hebraico, tá num momento também difícil. Não porque ele esteja passando por algum tipo de, enfim, de perigo maior, mas porque eles não estão dormindo direito, né? E o Aguinaldo dá aula de hebraico pra gente de madrugada. Então, bom, quem está fazendo o curso sabe que essa semana não teve aula. Esperamos que semana que vem a gente possa voltar ao horário normal de aula com o Aguinaldo. Lembrar que nesse sábado a gente tem o nosso Shacharit Shabbat ali na Rua Bahia. Vamos falar um pouquinho mais sobre a Parashat Shlach. Vamos ler a Torá, claro, vamos ler a Haftarah de Shlach. Estamos num momento, enfim, claro, de compasso, um pouquinho de espera para saber o que vai acontecer em outubro, lá em Israel. Então, assim, não é que eu falei que essa semana a gente queria ir para frente com esse projeto. Ainda estamos, enfim, olhando mais um pouquinho para ver como as coisas vão se desenvolver, para a gente tomar, enfim, as providências de compra de passagem, etc. Né? Fala, Carol. Eu queria complementar o que você falou, Davi. Se alguém quiser algum material, que eu até passei para o Aguinaldo, que seja em inglês, que seja em hebraico, e que tem muito material de ajuda para pessoas traumatizadas. A professora autorizou todo mundo que está trabalhando com ela a divulgar esse material para ajudar a liberar o estresse, para liberar a ansiedade. Então, assim, o mundo todo precisa desse material. Tem algumas coisas em inglês, tem muito em hebraico, tem um material lindo para crianças em hebraico, infelizmente o meu hebraico não é. Mas assim, quem quiser, entre em contato comigo, e quem puder divulgar para aonde for do mundo, por favor, façam, tá? Porque nesse momento é muito importante. Ok, eu tenho um monte de sobrinhos e sobrinhos netos em Israel, certamente para as crianças vai ser interessante. E que falam hebraico, então vai facilitar, para eles facilita, com certeza. Tá bom, obrigado, Carol, pela oferta, e sem dúvida acho que temos que ajudar com as ferramentas que a gente tem, né? Cada um de nós, né? Tá bom, a última coisa que eu queria falar, mas se alguém quiser fazer uma pergunta antes também fique à vontade, estamos já no horário, né? É sobre uma discussão que tem entre os rabinos, não nós rabinos mais contemporâneos, mas talvez os rabinos, os sábios, né? Sobre papel de Moshe em toda essa história dessa paraxá, né? Do envio dos espiões. Tem toda uma discussão tradicional já de quem mandou os espiões, quem queria os espiões, era o povo, era Moshe, era Deus, enfim, tem toda essa discussão, mas nem é disso que eu queria falar, mas sobre o fato de Moshe não ter podido entrar na terra de Canaã, né? E a explicação tradicional diz que Moshe não entrou porque ele bateu na pedra, era para ter conversado com a pedra, ele bateu na pedra com o cajado, e por isso que ele não vai entrar em Israel, né, em Canaã. E a gente, toda vez que a gente passa por essa paraxá, né, a gente fica discutindo, mas puxa vida, só foi um erro bobo, né? Afinal de contas, Deus pediu para ele segurar o cajado, Deus pediu para ele falar, ele tinha acabado de perder a irmã, o irmão se perdeu, errou e bateu na pedra. Isso é motivo suficiente para ele não ter entrado, depois de tudo que ele fez, né? E aí, justamente nessa paraxá que a gente está agora, Shlach, vem uma outra explicação alternativa, né? Que Moshe não entrou, não foi permitido entrar na terra de Canaã, porque, enfim, ele era o líder desse povo, né? E ele tinha que, entre aspas, afundar junto com o navio, né? E pensando, assim, muito racionalmente, né? Supondo que, no mínimo, Moshe concordou com a ideia, né? E na Parashá, quando a gente vai ler esse trecho em Dvarim, ele deixa explicitamente que ele gostou da ideia, que ele fala que a ideia foi do povo, mas que ele gostou da ideia, né?
No mínimo, ele estava junto com o povo, de alguma maneira, envolvido nessa questão da fé vacilante, né? Que o Alexander colocou, gostei desse termo, né? No mínimo, ele tinha alguma dúvida, no mínimo, né? Para dizer, né? Então, talvez essa seja uma explicação melhor, né? Já que o povo, enfim, foi penalizado por conta disso. Talvez Moshe entrou nesse mesmo barco aí, né? E por isso que ele não pôde entrar na terra de Canaã, e não por causa da explicação que está na Torá, né? Que é porque ele bateu na pedra, né? Enfim, é para pensar, né? Quando o papel do líder, né? É isso que eu queria trazer, né? Como Moshe como líder, se ele fez a coisa certa, se ele não fez exatamente o que devia ter sido feito, se ele devia ter deixado mais claro qual que era o papel daqueles espiões, né? Como o Alexander falou, eles não deviam fazer nenhum juízo de valor, eles deviam trazer as informações, né? Talvez sem um juízo de valor, enfim. E esse juízo que mexeu com o povo todo, né? Enfim, teve a consequência que teve, né? Então, não sei, para a gente pensar, nós, cada um no seu papel, como em algumas situações como líder, como que a gente deve tomar cuidado, né? Ao agir, né? Sei lá, para pensar. Se não tivermos mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, eu queria mais uma vez agradecer o Alexander. Foi ótimo mesmo, Alexander. Obrigado mais uma vez. Está sempre bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade e que possa outras e outras vezes poder estar nesse ambiente de tanto estudo. Se Deus quiser. Estaremos várias vezes. Estamos esperando você de novo em São Paulo, se Deus quiser, em breve. Se Deus quiser. Bezerra Hashem. Agradecer a todos que puderam participar. Alguns, enfim, de várias partes do mundo. Uma alegria poder encontrar vocês. Que a gente possa realmente, na semana que vem, quando a gente se encontrar de novo, ou no sábado, melhor ainda no sábado, já ter melhores notícias de Israel. Quem sabe estarmos mais próximos do final enfim, dessa situação tão difícil que a gente está enfrentando lá na Israel. Tá bom? Um abraço para todos, boa noite. Boa Boa noite. noite, Boker Abraço. Tov, Laila Tov. Até sábado. Para quem está no Brasil, bom feriado amanhã. E quem está em São Paulo, venha. E quem não está em São Paulo, entra no Zoom. No sábado. Amanhã eu vou curtir, não preciso levantar tão cedo.